Sou um homem de origem humilde, filho de um barbeiro e de uma dona de casa. Fui o primeiro lugar em todo o curso primário no Acre e, já órfão de pai, trabalhando desde os 10 anos de idade, passando fome, fui o primeiro lugar no exame de admissão, na primeira série, na segunda série, na terceira série e na quarta série do curso ginasial em Belém do Pará. Ao concluir o científico, não podendo frequentar o curso médico, porque trabalhava o dia inteiro e não podia deixar de trabalhar, dirigi-me por carta ao comandante da Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro, perguntando-lhe como deveria fazer para ingressar naquela escola. Recebi sua resposta, preparei-me e fui o único candidato do Pará aprovado. Cheguei ao Rio em fevereiro de 58 e quase 2 anos depois era graduado terceiro sargento, primeiro lugar da minha turma. Logo a seguir, fui aprovado no vestibular de medicina da Faculdade Fluminense de Medicina, onde participaram mais de 500 candidatos. Passaram 5 e eu fui o primeiro lugar. Por estar mais próxima de minha casa, preferi cursar a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, onde me diplomei médico em 1965. Insatisfeito com minha ignorância no terreno das ciências exatas, prestei concurso, ainda estudante de medicina, para a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara e fui aprovado para o curso de Física e Matemática, diplomando-me em 1968. Ainda insatisfeito com a minha ignorância na área das ciências humanas, já durante o curso médico, nela, fiz razoáveis incursões, tendo lido centenas de obras de filosofia, cibernética, linguística, lógica, psicologia, sociologia, paleoantropologia, teoria dos sistemas, estruturalismo, ciência política, etc, 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 etc. Em 1969, formei-me especialista em cardiologia pelo curso do meu preclaro mestre e amigo, professor Nelson Botelho Reis. Em 1976, recebi o título de mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1986, fui eleito presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Sempre vivi do meu trabalho. Trabalhei em construção civil, em açougue e fui, entre outras coisas, auxiliar de escritório, datilógrafo, taquígrafo, militar, tradutor de inglês, professor em todos os níveis, médico anestesista e cardiologista. Li durante toda a minha vida milhares de trabalhos científicos. Hoje ensino eletrocardiografia para médicos e estudantes de medicina em um curso meu particular, no Rio, na Faculdade de Medicina Souza Marques, e em São Paulo, no Augusta Boulevard Hotel. Tenho consultório médico em Ipanema. Sou professor de Fisiologia Cardiovascular no curso de pós-graduação em Cardiologia da 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Fui convidado pelo diretor do Hospital Pan-Americano, no Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Lepec, e pelo chefe do CTI, Dr. Fábio Jucá, a instalar um serviço especializado naquele hospital a partir de março. Sem parar de trabalhar, sem nunca ter sido um parasita, sem ganhar o dinheiro do povo para não fazer nada, construí um partido político, o PRONA, com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. E, sem ter feito acordo com ninguém, cheguei até aqui. Agora sim, vamos falar de política. Meu nome é Enéas. Não estou preocupado com o que a imprensa diz a meu respeito. Não me interessam os epítetos que são lançados. Isso não tem a menor importância para mim. Eu falo para o telespectador. Se o senhor está insatisfeito com tudo que aí está, se o senhor quer uma nação realmente soberana, uma nação da qual seus filhos se orgulhem, uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta, mas uma nação que possa se erguer nos seus próprios pés, e dizer, não brigar com os países do outro lado, não é brigar, é apenas colocar-se de pé e dialogar em posição de igualdade e não de joelhos, como está hoje, voltando a ser apenas exportador de matérias-primas, fazendo com que nossas riquezas e fazem de nós a maior nação do planeta sejam mandadas para o exterior a preços aviltados, a preço de banana, né?
mandando o nosso manganês. Quase fomos obrigados a importar manganês. Exportamos 25 milhões de toneladas lá da Amazônia, dos 29 milhões retirados até 83, 25 foram exportados. Exportados para quê? Maior parte para repor as reservas dos Estados Unidos, da América do Norte. Quer dizer, nióbio, uma série de outras riquezas. Água potável. Somos a maior riqueza mundial em água. Sol. O Brasil tem sol o ano inteiro. A maior fonte de energia do planeta. Os países ditos ricos não têm sol. Quer dizer, o senhor Kissinger é um grande estadista. Eu o respeito e o admiro. Mas ele é um estadista para o país dele. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Nós temos que dar o nosso grito de independência econômica. Só assim o Brasil poderá ser livre. Só assim o pobre homem que trabalha poderá ter salário justo. Enquanto nossas riquezas forem desviadas, enquanto não se criar de novo o sentimento cívico, enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico que é a família, né? Sem isso é impossível criar. Continuando do jeito que está, como um navio sem rumo, com essas discussões estólidas, intermináveis, em que nada mais tem importância, em que todo mundo tem medo de dizer que tem que ser respeitado uma autoridade. Até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoite na mão contra os vendilhões do templo. Todo mundo sabe disso. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. Ordem não é ser autocrata, não é ser discricionário. Ordem é a feição natural das coisas do universo. Voltando aqui com o nosso papo absolutamente genial com o Dr. Enéas. O dom que Deus me deu, né? O Criador do universo me deu. Você achasse uma pessoa privilegiada por Deus? Eu não me acho, eu sou. Se Deus não me tivesse dado esse dom de falar, eu não estava aqui hoje. Ninguém me chamou aqui por nenhuma outra razão que não fosse por esse dom. Não é nada. Deus me... Como deu a senhora de ser bonita? É um dom. A senhora não tem mérito nenhum de ser bonita. Não, nenhum. Foi a natureza que a fez assim. Como, aliás, as moças que estão aqui, e a senhora, graças a Deus, eu estou num ambiente ótimo, né? Sinto-me muito bem, melhor do que os homens horríveis, né? Enéas, o senhor que tem uma inteligência brilhante, nada zircônica. É uma criação toda do passado que todos nós homens tivemos. A gente costuma olhar para a mulher, perdoe-me os telespectadores, a gente olha primeiro para as pernas. Aliás, o senhor aqui estava querendo mostrar... É verdade, é adepto do plano americano. Mas eu sou entusiasta do sexo feminino, não nego isso, nunca neguei. Eu sou admirador das mulheres. Sua mulher sabe disso? Sabe, o que tem? Ela sabe que eu sou normal. Se fosse o oposto, ela acharia horrível. Claro. Já pensou se fosse o contrário? Mas não acha a mulher uma pessoa... Deixa eu terminar, doutor. Eu estou dizendo que nós somos todos, nós homens, educados assim. Educados para olhar para a mulher, a gente olha primeiro para as pernas. A minha mulher, eu olhei primeiro para as pernas. Claro, não lembro. Aí foi subindo? Não, ela estava no aeroporto da Colômbia, ela perguntou. E estava cansada de viagem e vi duas moças falando português. Quer dizer, eu ouvi a minha língua, né? Me aproximei um pouquinho. Aí quando eu olhei para as pernas, normal. Quem disser que não está mentindo é cínico. A não ser que não seja homem. A não ser que seja homem. Aí ele vai olhar. Agora, o contato, o convívio, é claro, o espírito vem à tona. Quando um homem fica apaixonado mesmo, não quer passar uma noite com Vocês não são meio simulados, não? Simulado? Eu estou falando quando está apaixonado mesmo. Que não tem emoção de o sujeito fica igual a um cão. Doutora Enéas, então será uma espécie de extinção. Não, senhora. Eu também concordo. Qualquer homem apaixonado como é que o homem fica? O problema é que hoje... Ele fica como um cão, doutor Enéas. Parabéns à esposa. Deixa o doutor Enéas falar. Deixa eu explicar. O cão é um cachorro. Quando alguém tem um cão de estimação, a gente faz assim com o dedo, ele vem, né? Assim é um homem apaixonado. Entendeu? Apaixonado. Agora, nós, ao longo da vida, desenvolvemos uma técnica de aproximação com as mulheres. E Qual a é gente, essa às vezes, técnica? simula. Qual é essa Claro, técnica? é normal. Explica aí pra gente como é que é essa técnica, que até agora eu não entendi A direito. senhora é muito nova. O senhor tem carisma, então. É um carisma. Se a senhora isso. for dicionário, também isso não diz nada. Carisma é um dom espiritual, né? Ele é privilegiado por Deus. Eu acho que você é inteligente e tô realmente encantada que você entrevista. Obrigada, senhora. Mas por isso que eu tô aqui olhando. Mas quer dizer que não existem mais pessoas como o senhor? Claro. Claro, se existem... Peraí, seria eu uma aberração, uma mutação, doutora? Não, mas com essas características, essa mudação... Peraí, doutora, peraí. Eu não sou mutante. Mas é que o senhor já disse pra mim que é um privilegiado por Deus, Mas então ela concluiu que... O tempo está passando. Não sou o único, acaba já. Olha, daria uma semana, 2 meses, 3 meses. Dona, é sincero o que eu digo. Mas eu realmente adorei que o senhor voltasse um outro dia, porque realmente nosso tempo esgotou. Temos um tempo, se não tivesse esse tempo, o programa ficava aqui. Quem manda aqui sou eu, né? Senão a gente bom, um beijo imenso para vocês todos. Eu quero agradecer. Doutora Enéas, muito obrigado mesmo. Só brilhantou aqui, foi
fantástico ter recebido aqui na TVE. Primeiro, agradecer pelo convite, por ter vindo aqui, uma entrevista com o Dr. Enéas, super inteligente, simpático, com pessoas simpáticas. Estou muito agradecida. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado aqui. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor disse que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Doutor Enéas. Pois não. Expressão atribuída ao senhor, eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte, isso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo.
E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproximou para tirar vantagem. Ele se aproximou porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante atual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor, só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo, isso não faz sentido. Então, sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, eu me sinto muito, um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, o senhor tem todo o direito de redarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja, senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em 89, não é essa a questão. É, sim, senhor. Não sou como meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Tão preso hoje, os mesmos diplomas que tem hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão.
Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. E tal, de um operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor, o senhor está obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que para a presidência da República, da República, façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizem que é muito boa. Ela que é anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de títulos e olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, o mais não necessariamente. Graduado. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, preparo formal de faculdade. Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estudado ciência... Perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa natureza. Eu não disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não sei... o senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, senhor, mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão. O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a isso. Não disse isso. Veja, o senhor... Só votariam os homens bons, com certo nível de preparo. A República sem citar. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95,
Com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito, É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra nós. Muito normal, É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Pra ganhar voto. Muito bonito. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixa bem claro. Bem claro, para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. O senhor é o 5º candidato a presidente da República que está vindo para cá. Nós temos feito o seguinte, para cada candidato que vem, ele faz uma pergunta para o seguinte que vem para cá. E o último que esteve aqui foi o Esperidião Amin, que fez uma pergunta ao senhor. Ela vai aparecer aí, o senhor responda, por favor. Tem que virar para lá. Eu gostaria de perguntar ao candidato Enéas se ele acha que é importante escolaridade e experiência administrativa. Experiência administrativa e escolaridade para administrar um país como o nosso. Bom, a
primeira questão já está respondida acabou, né? Pela própria tradição toda, por tudo que fiz durante a vida. Eu passei a vida toda, e já lhe disse isso, já, na ação brasileira, toda ela, eu passei a vida estudando e trabalhando. A escola é fundamental. Há indivíduos que são capazes, graças a uma dotação genética extraordinária, de caminharem sozinhos, mas isso é raro. A escola é fundamental. Então, admitir-se que um indivíduo pretenda dirigir uma nação com o mínimo de escolaridade é um perigo, porque ele pode ser um títere. Ele pode até estar bem intencionado, ele pode ser um boneco. Ele pode ser levado de um lado para o outro porque ele desconhece as questões primaciais, as questões mais importantes. Esse primeiro. Agora, experiência administrativa. Eu respondo ao senador o seguinte: não há nenhum cargo no qual se adquire experiência para ser presidente da República. Um prefeito não tem, de nenhuma maneira, a condição de opinar sobre questões macroeconômicas. Nenhum prefeito ou governador sabe como decidir sobre política mineral. Entende? Quer dizer, as questões que se exige sejam conhecidas de um candidato à presidência da República, elas transcendem ao nível de qualquer administrador em escalão menor. Daí porque o senhor vê um ir e vir nos outros escalões. Eu respondo a sua excelência, o senador. Não. Para o indivíduo ser candidato à presidência é fundamental, primeiro, mais do que tudo que ele disse, que o indivíduo diga a verdade. A nação brasileira anseia pela verdade. Ela está cansada de ser enganada a cada instante, a cada eleição, ano após ano. É preciso compromisso com a verdade. Segundo, é preciso ter preparo, sem dúvida, um preparo específico, o mais abrangente possível, sobre saúde pública, sobre a questão educacional, você está entendendo? Agora, administrativa, se o que sua excelência, o senador, diz é administrativa, tendo sido prefeito, governador, não. E pior ainda, porque no Congresso, do qual sua excelência, o candidato ao qual sua excelência pertence, no Congresso não se aprende nada. Aprende-se apenas troca de influências, troca de favores. Eu já disse isso em público, quer dizer, o Congresso não é uma escola na qual se aprenda nem a legislar, uma vez que há um número enorme de exemplos de leis inconstitucionais oriundas de lá. Respondi? Estou respondendo. Fala, garoto. Eu queria saber, além de merda, o que o presidente corrupto tem na cabeça. Não entendi a palavra, ali. Não vi. Eu queria saber, além de merda, o que o presidente corrupto tem na cabeça. A expressão é do senhor, eu respeito. Não? Eu sou uma pessoa disciplinada. Se a norma do senhor é essa, eu me respeito. Veja bem. Não, eu digo a norma do dirigente do programa, eu não tenho dúvida. Veja, senhor, eu quero... Um dirigente, além disso que o senhor citou, desse conteúdo desagradável, além disso, o que é que ele deve ter mais? O que ele perguntou? Deve ter na cabeça. O que é que ele... Não sei. Veja, senhor, pera um minutinho, veja, os dirigentes do nosso país são extremamente mal dotados pela natureza, no que concerne a arrumação cromossomial, que são mal dotados, e ao lado disso não estudam. Eles trocam ideias, conversam uns com os outros, mas não estudam. Pelo fato de não ser o estudo o imperativo categórico deles, eles realmente são muito ruins. O que mostra o temor colossal que eles têm de mim. Colossal, né? Colossal, terrível. Eu sou apontado como inimigo. Sim, eu sou inimigo, mas não da população. Eu sou inimigo do sistema que aí está. De um sistema pútrido, perverso, sórdido, ignominioso, que lança a maior parte da população na desgraça, né? Isso sem dúvida, né? Fala, garota. Ok. Vamos então para um telefone, doutor Enéas. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem é? Fernando, São Caetano do Sul. Tudo legal? Tudo bem, e aí? Tudo bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Pergunte ao doutor Enéas. Olha, eu gostaria de perguntar sobre uma coisa muito ampla, assim. Eu gostaria de saber o sentido da vida para ele. Ok, obrigado, Fernando. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador,
para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. É isso. Pirando, aliviado. Você imagina quanta gente lê isso e diz, o doutor Enéas desistiu, entendeu? Isso, se há alguma coisa que me magoou, foi o comportamento de alguns jornalistas. Isso realmente magoou mais do que os políticos. Entendeu? Impressionante. Os políticos, eu já esperava isso. É a regra do jogo. E você me pergunta, mas pode se mudar? Pode. Medicina mudou, não mudou ao longo do tempo? Você disse que não, mudou. Eu não disse que não. Sempre de política sempre foi assim. Mas é possível mudar. A política é arte. Pois é, mas pode mudar. Mas pode mudar. Na dependência de uma conclamação forte, na dependência de uma vontade firme, na dependência de uma expressão de honestidade, na dependência da presença de uma pessoa que não quer nada para si. Eu acredito nisso, Jô. Dentro de cada político, dentro de cada médico, dentro de cada cidadão, lá dentro, no fundo, no cerne, há um ser humano. Essa história do jeito é bom ou mal, isso não existe. Isso é conversa de quem é extremamente ignorante. Não há bondade nem maldade absolutas. O indivíduo é uma mescla, é uma mistura. E bondade ou maldade, uma coisa ou outra, eclode, emerge, vem à tona, na dependência do estímulo externo. Isso não é meu, de qualquer paleoantropólogo que se preze. Entende? Então tudo depende de um estímulo. O estímulo é que catalisa o que há de positivo. Está acompanhando? Claro que está acompanhando. Mas isso, nada disso impede aquilo que eu estou falando. Você não pode querer fazer você não pode querer fazer essa mudança total sendo exclusivamente de uma coisa a presidente. Muito mais fácil. Como se o presidente, inclusive, tivesse uma ascendência, capacidade ditatorial dentro Não, mas ele é um indivíduo que está no vértice. Você vai ter que governar se você fosse eleito presidente? No Congresso. Se você for reeleito, a probabilidade é pequena agora. Mas a partir das primeiras urnas, agora ela é pequena. Mas tem que governar com o Congresso. Sem dúvida. Então, mas quem disse que o Congresso é feito de patifes? Eu nunca disse isso. Eu disse que era feito de imbecis, não de patifes. Eu nunca disse isso. Eu disse que era feito de indivíduos mal dotados, sem dúvida, pela natureza. Isso eu disse. Mas aí, veja bem, aí eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou testificando um fato. Quando eu digo que o indivíduo é mal dotado, eu convido a provar. E o que é que o presidente Enéas faria, então, para resolver esse problema do Congresso? Mas eu não faria, não demitiria ninguém, não prenderia ninguém. Eu iria, né? No caso, futuro do pretérito, o ativo condicional. Iria de frente dizer para eles o seguinte: vamos parar com essa briga, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Essa casa de cômodos não leva a nada, a desordem é pior para todo mundo. Eu acompanhei as exposições de Suas Excelências, o senador, né, e Sua Excelência, o ex-governador aqui. O favor primacial ainda não foi atacado, é desordem. Isso, o ponto ao qual você fez referência da economia, é desordem. Quando o cidadão vai correndo e aumenta o dobro, o triplo, é desordem. A desordem, é a falta de ordem, é caos político, econômico. E permita-me dizer, eu fico triste, porque eu não vejo perspectiva de melhorar. Isso é que me entristece mais, entende? Quando me lancei foi só por isso. Se eu não gosto do processo como ele é, por que eu me lançar nessa idade? Se eu já tinha a satisfação de andar na rua e ser uma pessoa comum, não tenho mais essa satisfação. Ainda mais você vê um jornalista de vez em quando inventa uma história, eu fico irritado. A gente inventa que eu entrei no lanchonete, peguei um hambúrguer, melei minha barba. Primeiro, eu não como hambúrguer, entendeu? Segundo, jamais melarei minha barba, porque eu tenho dinheiro, entendeu? Eu leio aquilo, sabe? Por que você descreve isso? Com que prazer, entende? De tentar quebrar uma imagem. Aí falaram do comício em Caicó, não sei nem quem fez, pessoas que gostam de mim fizeram. Aí fizeram uma montagem com o meu rosto, eu fazendo um sinal obsceno, eu não faço isso, né? Peraí, e fazendo só obsceno e com um copo na mão bebendo, entendeu? Puxa vida, pra que fazer isso? A troco de quê? Tá entendendo? Isso me incomoda. Mas isso faz parte. Mas isso não está certo. Faz parte do jogo, né? Não está certo. Perguntou o jogo assim, o que o senhor faria, doutor Enéas? Eu digo, agora eu iria conversar.
expor essas ideias. Terrível. Entende? Quer dizer, mas a pessoa, na hora que vira uma pessoa... figura nacional, Mas eu digo, isso não é liberdade. Com essa força de comunicação que você... Isso incomodou, mas como se eu estivesse querendo, eu não queria nada. Se houve notoriedade... Eu lhe garanto o seguinte, eu não fiz nada para isso. Lá eu estive em Porto Alegre, e veja o que o outro jornalista, não interessa mais quem foi, escreveu assim no jornal, solitário, olha o título, solitário. O candidato Enéas que estava, tinha planejado uma carreata, imbecil, jamais planejaria isso, não gosto disso, para mim é primitivo, não gosto disso. Não tinha planejado nada, tá mentindo. Chegou lá e estava esperando 3 carros, mentira, estava esperando um carro do amigo meu, médico, terceiro ele não contou, havia mais de 20, uns 30 jornalistas, ou pouco mais, entende? Esperando. Quer dizer, apaga o lado positivo e inventa, entendeu? Se você me perguntar alguma coisa que tenha magoado, é isso, especificamente. Agora, do que concerne ao balanço geral, foi altamente positivo, porque eu criei um partido político. De certa forma, se você pegar, mesmo com que tem havido de mentira, de invencionista... mas há coisas bonitas. Há uma imagem, a sua imagem ficou uma imagem extremamente simpática. Isso também eu não sei por que fica, eu não sei explicar. Exatamente porque é o símbolo de toda uma indignação. O rapaz de Porto Alegre disse assim, eu gostei muito da frase, ele disse, doutor Enéas, o senhor diz em pouco tempo aquilo que o cidadão comum está esperando ouvir há muito tempo. Bonito, né? O rapaz novo, muito, quer dizer, em pouco tempo, aquilo que você está esperando, que qualquer cidadão que não esteja comprometido com o modelo que está aí, está esperando há muito tempo, há um século exatamente hoje, está esperando ouvir uma mensagem positiva, mas não com um tom, de falsidade, está esperando que a pessoa se dê toda, entende? E se você me perguntar se há um balanço positivo, eu não sei o percentual que vai dar, talvez o senhor Boris Casoy daqui a pouco dê 1%, 2%, se for 1, admitamos, que seja 1 no Brasil inteiro, ainda é gigantesco, João. Porque 1 era o percentual em que estavam esses senhores, os 11 candidatos, cujo prato de comida era citado diariamente, você sabe disso, não impressa? Até o prato de comida, até a cor do macarrão, era citado. E os outros candidatos eram considerados todos assim, cidadãos desconhecidos, estavam fazendo carreira, querendo emprego. Então o documento que eu assinei vale. Mas vale de forma categórica, eu não sou candidato a nada. É uma posição assumida. E mais do que isso, não aceito também cargo nenhum, se me chamarem. O partido cresce, é uma coisa sólida, forte. Você vai perguntar para onde ele vai? Não sei. Eu não sou futurólogo, agora ele cresce. E o que vai acontecer, eu também não sei. Se me perguntarem como é que eu vou... sei que vou por aí. O partido cresce, se eu tiver cresce, e vai ser, Jô, uma perspectiva para qualquer pessoa que queira, porque qual é a posição? Se eu estou passando o tempo, interrompa, eu estou falando você, eu me esqueço. Já estou quase com gongo. Não pode bater, não, verdade. Não pode bater. Eu ia dizer, qual é a perspectiva de um cidadão comum? Geralmente está alijado, né? O cidadão comum diz assim, esse é o problema deles, né? E agora ele tem como participar. Exatamente, quer dizer, há uma mensagem para ele, né? Positiva. Agora, Enéas, eu vou ter que chamar aqui o Canto Livre, que ainda vai entrar nesse bloco. Mas eu queria pedir o seguinte... Como me faz falar em 15 segundos? Me faz falar em 15 segundos. Não. Eu só queria que você dissesse, como despedida depois desses 2 meses de campanha, que você se despedisse do público, não precisa ser em 15 segundos, que não vamos de cronômetro aqui, e terminando dizendo, meu nome é Enéas. Uma frase, eu diga. Uma mensagem e uma despedida. Mas sobre o quadro já que começou geral, esqueça. De alguma coisa de que eu goste, pode sair da política. Uma coisa que seja uma mensagem curta, terminando com a sua, exatamente, terminando com a sua assinatura, porque uma campanha que começou aqui, seria bonito que você fechasse ela. Obrigado, sem dúvida. Instado, pelo ilustre professor que eu respeito tanto, eu poderia dizer o seguinte para as pessoas que me ouvem e assistem ao programa. O dado mais importante que separa o ser humano, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre. E em sendo livre ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem positiva é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas.
muitíssimo obrigado, pela tua presença. Sucesso, felicidade, um beijo na sua mulher e na sua filha. Certo? E nós vamos continuar aqui agora, chamando, por favor. Obrigado. Vou continuar aqui chamando. Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendia, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome, todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os dias. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora e com a conivência da nossa classe dirigente servil e que está levando... Exemplifique. Desculpe, para os nossos telespectadores, tem exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos um monopólio mundial, por 40 centavos de dólar, e quer dizer, compramos o mesmo quartzo em pacotado por 3.405 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte... Essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo... o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Quer dizer, isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha.
É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso soberano, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia, quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Nós vamos entrar no primeiro mundo. Diz que a mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, destrói, destrói o conceito de nação, a coisa de família. Professor, é porque o nosso tempo está chegando. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, ou não, Esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. Em relação ao aborto, o senhor tem alguma atividade lá? Por favor. O mentor de todas as teses e que tem qualificação própria é o meu colega, o doutor Elimar. Mas ele me tem chamado de vez em quando para a Comissão de Seguridade e já houve pronunciamentos nossos extremamente duros. O aborto está dentro do projeto mundial, neo-malthusiano. Tudo o que se diz em torno disso é eufemismo, é conversa fiada. O que se quer é diminuir a população brasileira. Isso sim, para que o território possa não ser defendido a contento. Todas as políticas voltadas ao aplauso ao homossexualismo. Eu não estou atacando os senhores homossexuais, não é isso. Eu dou aplauso e o incremento e a apresentação disso como coisa natural. Tudo isso visa a diminuição da natalidade. É a política neo-malthusiana em ação. Ou seja, nós somos gente de mais ao contrário, numa gente de menos, numa extensão territorial gigantesca como é do nosso país. Então o aborto é, do meu ponto de vista, condenável. Totalmente condenável. Quando o espermatozoide e o ovócito se juntam, a partir do instante, não naquele momento exato em que o espermatozoide entra, mas quando os dois núcleos se fundem, já existe um novo ser. Nada justifica matá-lo. Nada. Nenhuma razão de qualquer natureza permite isso, uma vez que ali está, independentemente de qualquer conceito religioso, ali está uma nova vida, um novo ser. Então nós do PRONA somos radicalmente contrários a essa política. E qual é a aceitação na Câmara Federal desse seu ponto de vista muito importante? Opa. Nós conseguimos, eu, doutor Ibar, e uma série de outros colegas deputados, independentemente do partido a que pertençam, conseguimos deter, e foi protraída a decisão, né? De um projeto de uma colega nossa deputada que pretende abrir as porteiras todas do aborto. Mas isso foi detido no final do ano transato, agora de 2005. Que o projeto volta as tentativas da abertura da porta vêm a cada instante. Mas nós conseguimos deter. Então, foi alguma coisa positiva que conseguimos. Como o senhor estará fora da Câmara Federal, quem continuará essa batalha doutor lá? Elimar. Então, se o PRONA conseguir eleger deputados federais... O nosso entrevistado de hoje no Primeiro Jornal, o deputado federal Enéas Carneiro, do PRONA. Ele recentemente voltou à Câmara de visual novo e também pré-candidato à presidência da República. Muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, senhor. Deputado, o senhor como é que está o senhor de saúde? O senhor está bem disposto para a campanha eleitoral? Bem disposto, senhor. O senhor teve um problema de saúde recente, mas... já me manifestei a respeito na Câmara e estou em convalescença, mas tudo bem. E qual será a sua bandeira para essa eleição de 2006? A mesma de que eu falo há 16 anos. Diminuir de maneira drástica a taxa de juros com a qual é impossível continuar convivendo, uma vez que no exercício transato 2005 o Brasil pagou a maior taxa de juros do planeta sem que exista nenhuma explicação das autoridades de por que deva ser assim.
Eu não entendo que se gaste pagando um serviço de uma dívida pública mais do que o triplo do que se gasta com educação e saúde. E do meu ponto de vista, é daí que jorra toda a onda de tristeza que se reflete em todas as atividades públicas no Brasil. Ou seja, nós trabalhamos para fora, não para dentro do país. Nádia. Deputado, o senhor comentou agora que uma das suas bandeiras seria juros relacionado à economia, mas o senhor tem formação acadêmica em medicina. E a saúde na sua possível gestão, como ficaria? Pois não. É impossível fazer qualquer coisa nos hospitais públicos brasileiros, uma vez que não há recursos. A cada instante, qualquer autoridade que seja entrevistada dirá para a senhora ou para qualquer repórter, não há recursos. Mas por que não há? Porque eles são desviados. Quer dizer, o cerne da questão... Veja, a senhora, muda ministro, acabou de sair um, entra outro, e o que o ministro diz, vai continuar a mesma coisa. Então, é um modelo terrível, é um modelo que faz com que não haja condição de investimento. No último ano mesmo, o investimento do Brasil, o investimento público, quando eu digo investimento é tudo, hospitais, escolas públicas, rodovias, tudo. Ele chegou a 0,9% na relação com o PIB. É só olhar para a China, chega a 17%. Então, apesar de esse assunto ser objeto de comentário apenas de passagem, ele é a questão central. Claro que os hospitais terão um impulso gigantesco, mas para isso precisa haver recursos. Sem dinheiro não haveria essa estrutura aqui montada. Deputado Enéas Carneiro, o senhor teve uma votação importante para deputado federal. Qual é o balanço que o senhor faz do seu mandato? O senhor ficou decepcionado, não quer renová-lo, quer tentar mesmo a presidência da República, que é um salto mais difícil? Bom, primeiro, eu uso o broche do Congresso. De maneira nenhuma me envergonho da casa a qual eu pertenço. Não é essa a questão. O problema é que na presidência se tem mais força. Em se conseguindo chegar, é mais fácil a atuação. O Poder Executivo é maior do que o... Apesar de ser uma pessoa, ele é maior do que o... Quantos projetos o senhor apresentou nesses 4 anos? Eu apresentei, além das emendas da reforma da Previdência Tributária e outras questões menores, um projeto que foi a marca da minha passagem. Nós o chamamos, não é a atitude individual, o projeto da biomassa, em que eu, doutor Elimar, colega meu, deputado federal, com o nosso grupo de assessores, propusemos que em 10 anos o Brasil parasse de utilizar qualquer tipo de combustível de origem fóssil, quer dizer, do petróleo. Nós substituíssemos tudo que nós temos de combustível por combustíveis derivados da biomassa. Isso nos permitiu... O senhor é um entusiasta do projeto do biodiesel do presidente Lula? Não, aquilo ali é uma fração pequena, é quase que marginal. Eu estou falando de um projeto total em que óleos vegetais, independentemente do biodiesel, apenas esmagando a semente, filtrando-a e mudando os motores, nós poderíamos exportar todo o petróleo, em que já somos autossuficientes. Isso representaria dezenas de milhões, representaria um salto, principalmente no campo, de onde não haveria mais necessidade de o nosso homem rural se afastar. Mas, deputado, o senhor teve um número bastante favorável de votos, como o Fernando comentou, inclusive favorável para o Prona também. Foram mais de 1,5 milhão de votos. É verdade. O senhor acha que vale a pena se arriscar? A gente não sabe se esse êxito vai se repetir nas eleições para presidente. Então, o senhor acha que vale a pena trocar o certo pelo incerto, se arriscar? De novo, é muito difícil responder a pergunta da senhora, uma vez que as pesquisas, do meu ponto de vista, claro, não refletem a realidade. E tem um prejuízo para o partido também, né, deputado? Porque o partido vai fazer um número menor de deputados, em São não Paulo, tendo o senhor como candidato. Em sendo eu candidato à presidência, talvez no país todo seja maior. É difícil, mas eu estava dizendo, veja, em 94, vamos nos reportar a 12 anos atrás, eu fui o terceiro candidato no Brasil mais votado para a presidência. Quase 5 milhões de votos. E até 2 semanas antes, os institutos de pesquisa diziam que eu era o sexto. Quando as urnas se abriram, surpresa, eu passei o senhor Quercia, o senhor Brizola, o senhor Espírito. Então, eu não costumo crer nisso, eu prefiro observar o cenário. Então, você está bastante confiante? Sim, senão não arriscaria, né? Sem dúvida. E está mais calmo também, né, deputado? Talvez um pouco mais de cuidado só na maneira de me exprimir. Porque a outra fase o senhor achou que foi muito agressivo? Não, a questão... Defendendo a bomba atômica? Não, a bomba atômica que eu acabei de dizer no programa do Sr. João é um elemento dentre tantos. E ele foi utilizado contra mim, uma vez que o tempo que eu tinha para expor as ideias era de 30 segundos, quase não podia me exprimir, bem menos do que estou tendo aqui agora no jornal desse. Não, a bomba atômica é um elemento... Não há nem condições de voltar ao assunto, porque Sua Excelência o presidente Fernando Henrique assinou o Tratado de Não Proliferação naquela época. Era um elemento de dissuasão estratégica, um elemento de geopolítica, em que a China, por exemplo, diz, não mexam comigo e ninguém mexe, porque ela tem bomba atômica, e tantos outros. Mas não é dado
a um país continental como o Brasil esse direito. Então nós temos que ficar nessa posição. Deputado Enéas Carneiro, muito obrigado pela sua atenção com o Primeiro Jornal. Tenha um bom dia. Obrigado, bom feriado. senhor. Obrigado. Não, quer dizer, eu não vou deixar uma mensagem que as pessoas não tem nada a ver com nada disso. Não tem nada a ver com isso. Depois eu digo para vocês. Eu espero que simples, não poderia nunca deixar de ser para Deus, o que eu nunca deixar de ser. Eu nasci de um pai que é um barbeiro, onde trabalha nas mãos, aprendi a valorizar o trabalho profissional desde cedo. Eu respeito qualquer atividade humana e eu vejo como diferença parecida no trabalho de um homem que limpa o chão que nós pisamos, para um homem que estuda astrofísica. Eu vejo como diferença fundamental apenas a quantidade de informações que os dois manejam. Fruto da sociedade que vive, terrível, discricionário, como não teve chance de estudar. E aprendeu apenas a fazer um trabalho normal, mas ele limpa o chão que nós pisamos, e sem limpar o chão que nós sujo. O outro, fruto de um esforço, não se pode negar, talvez, de um outro berço, mas, no final das contas, com uma quantidade de informação muito maior, ele consegue estudar o que se passa no interior das estrelas. Mas todos nós somos seres humanos como nós. Todos dois merecem nosso respeito. Eu nasci de gente bem humilde, extremamente humilde, humilde. Eu sou egresso da massa ordinária. Mas eu tenho respeito pelo ser humano, respeito profundo por todo tipo de atividade humana. Nada mais belo nesse planeta do que o ser humano. Essa arrumação de carbono harmonia extraordinária, mistura de anjo e demônio dentro de um corpo. E eu acredito que a educação é o processo de libertação da personalidade de cada um de nós que vai fazer com que cada um de nós possa admitir como legítimas essas palavras que eu estou dizendo. Que possamos cada um de nós respeitar os seus semelhantes, para que se possa construir um mundo melhor para todo mundo. Meu nome é Enéas.